Olá, tudo bem com você? Que bom estar com você mais uma vez, poder levar um pouquinho mais do conteúdo da Palavra de Deus, para que você e eu possamos nos alimentar desse pão vivo que é a Palavra de Deus. É tão importante estudarmos a Bíblia e estamos vivendo os dias em que nós precisamos realmente conhecer a vontade de Deus. Eu estou aqui para mostrar para você o que está na Bíblia e você então ter a liberdade de tomar a decisão do que você vai fazer. Eu espero que você tome a decisão por aquilo que diz a Palavra de Deus. Eu quero estudar hoje um tema bem importante, tem a ver com a liberdade de podermos ir e vir. E isso tem a ver com lei. Você já imaginou viver num mundo sem lei? Você já imaginou se não existisse leis de trânsito? Como seria uma bagunça, uma dificuldade de andar nas cidades? Você já imaginou se não existisse lei de saúde, as leis de saúde? Já com as leis de saúde, por causa da transgressão delas, há tanta enfermidade. Imagina se não existissem leis de saúde para nos proteger. Imagina se não existisse a lei da física, da gravidade. Imagina viver num mundo sem lei. Leis não são para limitar o ser humano. Uma lei não existe para tirar a sua liberdade. Uma lei existe para te dar a liberdade de viver com segurança. A lei não limita, não reprime, a lei nos dá liberdade de viver, de ir e vir, de entrar e sair. É assim, é para isso que as leis existem, para nos dar liberdade de nos proteger, ok? Mas antes de entrar na palavra de Deus, nós vamos orar, porque Deus precisa falar ao nosso coração através do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós vamos abrir a Tua palavra e precisamos de orientação do Senhor. E esse tema é muito importante, muito combatido pelo inimigo, e nós precisamos de sabedoria para entendê-lo. Nos dê humildade ao nos aproximarmos da Tua palavra agora, e nos dê sabedoria para entender e compreender, e nos dê ousadia para aplicar em nossas vidas. Por favor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe para este momento, dá-nos o Teu Espírito Santo, e recebamos da Tua parte iluminação para compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Qual é o dever de todo ser humano, de todo habitante desse planeta Terra, de todo ser que respira? Eclesiastes, capítulo 12, é o último capítulo de Eclesiastes, o capítulo 12 e o verso 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O que o sábio Salomão está falando para mim e para você nesse momento é o resumo de tudo que se vive na face da terra, o resumo de tudo que se faz na face da terra é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, todo homem. Não é para um povo, para um grupo, para uma religião, é o dever de todo ser humano guardar a lei de Deus, temer a Deus e guardar a lei de Deus. Mas que lei é essa que nós temos que guardar como seres humanos que temem a Deus? Claro, se a lei tem a ver com Deus, é a lei de Deus, tem a ver com este livro, é a Bíblia Sagrada, é aqui que nós encontramos a lei de Deus. E eu quero que você leia comigo agora a lei de Deus. Sabe onde está a lei de Deus? Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. E eu quero que você, com muita humildade, entenda o que está dizendo a palavra de Deus aqui. Aqui diz assim, capítulo 20, verso 1 e o verso 2. Então falou Deus todas estas palavras. Eu quero que você entenda quem é que está falando. Veja, algumas pessoas dizem que a lei é de Moisés. Não, esta é a lei de Deus. Quem falou aqui foi Deus. Olha, então falou Deus todas estas palavras. E Deus agora está lembrando o povo. Deus chamou um povo para ser o seu povo, para ser o seu representante, para anunciar as suas verdades a todas as nações. Então Deus está falando com eles: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus se apresenta, Deus fala as palavras desta lei, Deus diz quem Ele é, o que Ele fez, e agora Deus começa então a apresentar para as pessoas uma cerca de proteção, uma cerca que lhes daria liberdade de andar de acordo com a palavra de Deus, em obediência a Deus e recebendo as bênçãos de Deus, as bênçãos daquele que é fiel a Deus.
Então Deus começa a falar os mandamentos, aquilo que Ele quer que as pessoas observem aqui nessa terra, aquilo que é dever de todo ser humano, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O primeiro mandamento da lei de Deus está no verso 3 de Êxodo capítulo 20. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento está no verso 4 até o verso 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja, primeiro mandamento, Deus disse: não tenha outros deuses diante de mim. E Deus, queridos, deuses que substituem a Deus, é tudo aquilo que nós fazemos que ocupa o lugar de Deus. E Deus disse: não faça para você imagens desses deuses, não faça imagem de escultura em nada do que há semelhante no céu, ou embaixo na terra, ou debaixo da terra, nem adore e nem lhes dê culto. E Deus diz que existe aqui uma limitação de vida para isso, porque eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que me desobedecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Esse é o segundo mandamento. O terceiro mandamento da lei de Deus está no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento da lei de Deus está no verso 8 até o verso 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O quinto mandamento está no verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus, teu Deus te dá. O sexto mandamento está no verso 13. Não matarás. O 7º mandamento no verso 14. Não adulterarás. O 8º mandamento no verso 15. Não furtarás. O 9º mandamento no verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 10º mandamento no verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Entendeu? Esta é a lei de Deus. 10 mandamentos. O próprio Deus falou as suas leis e as deu ao seu povo. Primeiro Deus tentou falar e o povo não conseguiu ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus era santa, o povo pecador. Depois Moisés foi para o monte, Deus escreveu com o seu próprio dedo a sua lei e entregou para Moisés em tábuas de pedra para que ele viesse trazer para o povo. E esta é a lei de Deus que Deus deixou para o seu povo. E a vontade de Deus é que todo ser humano faça parte do seu povo e viva uma experiência de fidelidade a Ele. Você sabe que a lei de Deus, ela tem as mesmas características de Deus, ou seja, ela passa a ser a expressão do caráter de Deus. Você quer ver como a Bíblia trata disso? Aqui no livro de o Salmo 19, o verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja, a lei do Senhor é perfeita. Deus é perfeito, sua lei é perfeita. E aqui no Salmo 111 traz mais uma característica, mais uma expressão desse caráter de Deus. A lei de Deus tem a ver com o caráter de Deus. Salmo 111, o verso 7 e 8 diz: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Olha aqui, Deus é fiel, a sua lei também é fiel. Deus é estável, ou seja, é imutável. Deus não muda, a sua lei também é estável, também é imutável. Aqui no Salmo 119, verso 142,
Tem uma outra expressão do caráter de Deus relacionado com a lei. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Então, Deus é a verdade, a sua lei é verdade. Paulo também fala sobre a lei de Deus, expressando o caráter de Deus. Aqui em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, vamos encontrar aqui a palavra de Deus. Romanos capítulo 7, o verso 12, diz assim: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Você percebe, você consegue ver aqui a expressão do caráter de Deus? Olha, Deus é santo, a sua lei é santa. Deus é justo, o seu mandamento é justo. Deus é bom, o seu mandamento é bom. Queridos, a lei de Deus, ela foi estabelecida por Deus não para tirar a sua liberdade de viver. É muito ao contrário, a lei de Deus foi estabelecida para te dar liberdade de viver. Fazer o que é certo, fazer o que é correto, é o que dá vida para as pessoas, é o que realmente te faz viver. Ser um transgressor da lei, quer seja a lei de Deus, quer seja a lei aqui do nosso mundo, a lei civil, a lei religiosa, qualquer lei, se você seguir certinho, você não vai ter problemas de viver, você vai ter alegria em viver, você vai ter liberdade para viver. Pensa numa pessoa que quebra as leis civis, né? Uma pessoa que assassina alguém ou que frauda alguma coisa no nosso país, e então ele fica preocupado quando ele vê a polícia, porque ele fraudou, ele transgrediu, ele quebrou a lei, então ele é passivo de pena, de punição. E se você não quebra a lei, você não se preocupa se tem polícia, você se sente seguro com a polícia por perto, porque a polícia vai te proteger. E então veja, a lei de Deus, ela serve para nos dar liberdade, para nos proteger, para nos fazer entrar e sair de cabeça erguida, sem machucar ninguém e sem ferir ninguém. A lei de Deus, ela é uma bênção de Deus para nós. Desde quando é que existe essa lei de Deus? Desde quando existe a lei de Deus? Aqui no livro de Romanos, no capítulo 5 e o verso 13, Paulo diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, Paulo está dizendo que a lei existe há muito tempo, porque o pecado entrou porque foi uma transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é você se afastar de Deus. Quando você se afasta de Deus, você quebra a lei de Deus, você transgride as leis de Deus. Então, o pecado se revelou porque alguém quebrou a lei de Deus. E sabemos que Adão e Eva quebrou a palavra de Deus, quebrou a lei de Deus. Qual era a lei de Deus? Não coma. E ele comeu. Era uma lei, então o pecado surgiu por isso. Se não existe lei, também não existe pecado. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 26, Gênesis capítulo 26, está bem aqui, só um pouquinho, e nós já vamos chegar aqui. Gênesis capítulo 26, o verso 5, diz assim: porque Abraão obedeceu a minha lei, a minha palavra, desculpe, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha que interessante. Abraão, o pai da fé, não é isso? Abraão é o pai da fé, ele guardou a palavra de Deus, guardou os mandamentos, os preceitos, os estatutos e as leis de Deus. A lei de Deus já existia nos dias de Abraão, ou seja, a lei de Deus, queridos, não é exclusivamente para um povo. É bem certo que Deus entregou esta lei para um povo. É o povo que ele escolheu para ser o povo dele, entre todas as nações. Deus sempre teve um povo para revelar as verdades de Deus às pessoas e levar essas pessoas a ter esperança de vida eterna, salvação. Então Deus escolheu o povo de Israel, tirou do Egito e depois passou as suas leis a eles. Só vocês vão viver essa experiência, esta lei, e vai levar as pessoas a conhecer esta lei.
para que eles também estejam seguros, livres da condenação do pecado. Porque veja, se você recusa conhecer a lei, ou se você não conhece, se você se recusa a conhecer ou obedecer a lei de Deus, não quer dizer que ela não vai te condenar por isso. A lei de Deus continua existindo, você querendo que a lei exista ou não, ela continua existindo. Ela não depende da sua aceitação da existência dela ou não, ela vai continuar existindo e vai continuar sendo um instrumento de acusação. A graça é o único meio que você tem para se libertar da acusação da lei. Agora, se você não entende que a lei existe, se você não aceita que a lei de Deus existe, você nunca vai a Cristo para te livrar da condenação do pecado que é a lei e vai estar sempre condenado. A lei de Deus, queridos, ela é uma expressão de Deus, do caráter de Deus. Deus é eterno, a sua lei é eterna. E Abraão, o pai da fé, guardou a lei de Deus e ela já existia. E não existia o povo de Israel aqui ainda. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 39, ainda nós temos uma outra experiência de uma pessoa que já conhecia a lei de Deus e que já obedecia a lei de Deus. É José, e você conhece a história de José lá no Egito. Gênesis 39, verso 7 até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Onde é que José tirou que adultério era um pecado contra Deus? É na lei de Deus. Nós acabamos de ler a lei dos 10 mandamentos, lembra? Que lá diz que não devia adulterar. Então José tinha uma experiência de reverência para com Deus, que vem de Abraão, de Isaac, de Jacó, e agora passa para José. A lei de Deus era passada de pai para filho, ela era oral, as pessoas conheciam e eles sabiam da lei de Deus e passavam de pai para filho. Antes mesmo de Deus estabelecer o povo de Israel como uma nação, Moisés já tinha uma experiência com a lei de Deus e ele já ajudava as pessoas com relação ao conhecimento da lei de Deus. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 18, no verso 15 e o verso 16, quando Jetro, o sogro de Moisés, foi visitá-lo, ele viu aquela multidão de pessoas se aproximando de Moisés, buscando informação, e o sogro perguntou: mas o que é isso que esse povo está fazendo? E Moisés respondeu no verso 15, respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. Nós vemos em Êxodo capítulo 20, que Deus está falando para o povo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e Deus começa a falar os mandamentos dele. Aqui, antes Moisés já conhecia de forma oral, passada de pai para filho, o conhecimento da lei de Deus. Ele disse: eu falo ao povo e declaro e mostro e revelo os estatutos e a lei de Deus. Queridos, a lei de Deus não faz parte de um movimento religioso. A lei de Deus não é de um grupo de pessoas. A lei de Deus, ela é universal, ela é eterna como Deus é eterno. Deus colocou as suas leis na disposição que nós as temos hoje para nos proteger, nos livrar dos males, nos dar liberdade para andar. É uma cerca de proteção que nos protege, que nos caminha, que nos leva seguro até o destino que nós temos que ir. Você entende? A lei de Deus não é para te limitar, mas é para te dar alegria, para te dar liberdade. A lei de Deus é proteção, a lei de Deus é segurança, e a lei de Deus, ela é dada a nós baseado no amor de Deus. O amor de Deus que tem por você, para que você possa ser feliz, para que ao viver uma experiência de obediência através de Jesus na sua vida, você não se machuque, você não venha ter o seu coração partido, sangrado ou machucado e ferido por transgredir a lei de Deus, para que haja paz entre você e aqueles que estão ao seu redor. A lei de Deus é a nossa proteção e a nossa segurança. Querido, você está me ouvindo aí do outro lado, e eu quero apelar ao seu coração. Aceite a lei de Deus, como está registrado aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20. Não foi Jesus quem aboliu,
não foram os apóstolos. Eu vou depois gravar um vídeo falando sobre isso. Não foi Deus. Deus continua o mesmo, porque Deus é eterno, sua lei é eterna. Aceite a lei de Deus, os 10 mandamentos, como eu li para você aqui em Êxodo capítulo 20. Depois eu aconselho a você, pega a sua Bíblia que está na sua casa, abra lá em Êxodo capítulo 20, releia. É a lei de Deus para proteger a sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha coragem de guardar a lei de Deus. Aí onde você está, não estou me referindo à religião, estou me referindo a você ser obediente a Deus, a aceitar a lei de Deus, como está descrito na palavra de Deus. E eu quero orar para que Deus te dê força, poder, para que você possa viver uma experiência de obediência ao Senhor Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor e pela salvação que nós temos em Jesus. Obrigado pela revelação da tua palavra, obrigado pela existência da sua lei que nos protege, que nos guarda, obrigado pela tua lei que nos dá liberdade de viver nesta terra, de cabeça erguida, na certeza de que não estamos ferindo ninguém e nem sendo feridos. Obrigado a Deus por nos dar o privilégio de obedecer ao Senhor. Agora eu peço que nos batize com o teu Espírito Santo, que aceite a nossa entrega, que aceite o nosso coração. Nós hoje tomamos uma decisão de aceitar a sua lei como vigente, como regra para a nossa vida, para nos proteger, nos trazer alegria. Então nos dê coragem para nos manter ao teu lado. Por favor, ó Jesus, aceita o nosso coração, porque se nós estivermos no Senhor e o Senhor estiver em nós, nós não vamos efetuar as coisas, mas é o Senhor que efetuará em nós, e então teremos condições de viver uma experiência de obediência ao Senhor. Obrigado por nos ouvir, por nos responder, porque eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que haja paz no seu coração. Um forte abraço para você.